Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Eu sou o amigo Max, é um canal de apostas esportivas onde falamos de prognósticos e análises para o dia. Hoje vamos falar de terça-feira, mas não é uma terça-feira qualquer, é uma terça-feira de Liga dos Campeões. Regressa à Liga dos Campeões já estive aqui parado durante bastante tempo, desde basicamente o ano passado. E voltamos para a 7ª e 8ª jornada, que vão ser jogadas agora este mês de janeiro. Portanto, estamos a falar de 7ª jornada, já se começam aqui a complicar alguns cenários, já se começam a facilitar alguns cenários, já começam a haver jogos decisivos. Há jogos decisivíssimos para muitas das equipas. A equipa do Sporting nem por isso, mas há aqui a equipa do Bruges, por exemplo, é uma delas, ou o Olympiacos, ou mesmo o Bodo Glimt. Nós já vamos falar um bocadinho sobre isso tudo. Antes de arrancarmos com tudo, já sabem, subscrevam o canal e comentem e metam like se gostam deste tipo de conteúdo, e já sabem também em www.erombigmac.com estão todos os links, incluindo BetLabel e Bet7, são os parceiros aqui do canal. Estão também os links do Telegram, Discord e por aí fora, onde temos todas as comunidades a funcionar tranquilamente. Já sabem, sigam-me também nas redes sociais para ver se começa a postar um bocadinho de conteúdo, a ver se eu começo a ganhar um bocado de vergonha, ao contrário, saber se eu começo a perder um bocadinho de vergonha e começo a fazer mais algum conteúdo. Já sabem também, se querem tudo isto por escrito que eu falo aqui, Patreon por apenas 2€ por mês, são apenas 2 cafés, em alguns sítios nem chega. Se quiserem ter todos os prognósticos por escrito, todos os bom dia, boas apostas no Patreon, sai lá por escrito todos os vídeos. Portanto, vamos arrancar com um Kairat Clube Bruges. Eu trouxe esse jogo, eu trouxe praticamente todos os jogos, não todos, mas para falarmos aqui um bocadinho. Temos um Clube Bruges que vai defrontar a equipa do Kairat Almaty, que tem apenas 1 ponto, e o Clube Bruges tem apenas 4, ou seja, começamos a entrar aqui na fase em que estas equipas são obrigadas a vencer. Bruges fazendo 2 vitórias, soma aqui 10 pontos, 2 vitórias nos últimos 2 jogos, e 10 pontos à partida dará para passar à próxima eliminatória, ou pelo menos a próxima eliminatória, aos playoffs de qualificação para os oitavos de final. Do lado do Kairat, vencendo 2 jogos, faz 7 pontos, portanto o Kairat não tem aqui grandes hipóteses. O Clube Bruges está a pagar 1.51 e o Kairat a 5.45, over 1,5, 19, over 2,5, 1.62, ambas marcam 1.70 e o gol em ambas as partes 1.48. A equipa do Olympiacos perdeu, a equipa do Kairat perdeu contra a equipa do Olympiacos por 1-0 no último jogo oficial da equipa do Kairat, só tem jogado Liga dos Campeões, soma 3 derrotas seguidas, ainda assim é Olympiacos, Copenhaga e Inter. E empatou contra o Paphos a 0, mas marcou contra o Inter, marcou 2 golos contra o Copenhague, mesmo apesar de ter perdido. A equipa do Clube Rouge vem de 2 derrotas seguidas em casa para a taça e para o campeonato, por 2-0 contra o Charleroi e por 3-2 contra a Louvière para o campeonato, e vinha de 3 vitórias seguidas, Genk, Ghent e Dender para o campeonato belga por 5-1, 2-1, 5-3. Portanto, há aqui uma situação interessante do lado do Clube Rouge, apesar de ser uma necessidade máxima, apesar de jogar contra uma equipa que obviamente não é um supra-sumo da Liga dos Campeões. A equipa do Clube Rouge vem sofrendo golos com muita regularidade. Estamos a falar de 3-2, 2-0, 5-3, 2-1, 5-1, 3-0, 3-2, 2-1, 1-0 e 3-0. Basicamente a equipa do Clube Rouge sofreu em todos os últimos 10 jogos. Portanto, aqui eu vou falar aqui apenas de uma odd para o jogo. Eu não vou expor na vitória do Rouge, apesar da necessidade máxima. Eu vou falar do ambas marcam 1.70. Parece-me ser uma odd interessante. Depois temos o Bodo Glimt contra o Manchester City. E eu aqui tenho dúvidas somente para perceber o que é que o City... Eu tenho aqui algumas odds que eu gosto, mas aqui neste jogo em específico eu vou esperar pelos 11 apresentados amanhã, porque não é a primeira vez que o City nesta Liga dos Campeões roda completamente a equipa. Fez-lo contra o Leverkusen e tem algum receio que possa fazer novamente. A equipa do Bodo Glimt leva-se 3 pontos, vencendo os 2 jogos que falta. Pode sonhar ainda com a passagem e fazer 9 pontos. É difícil, cola-se aqui a estas equipas, mas poderá dar para passar. E a equipa do Bodo Glimt neste momento está a pagar a 7, City 1.37, over 2,5, 1.33, over 3,5, 1.90. Ambas marcam 1.57 e o gol em ambas as partes 1.31.
Nos últimos 5 jogos do Bodo Glimt, de relembrar que também já não competem oficialmente há bastante tempo, desde o último jogo da Liga dos Campeões contra o Dortmund, onde empatou a 2 bolas fora de portas. De resto, tinha vencido Fredrikstad, Kfum e Bryn, e tinha perdido contra a Juventus, mas feito 2 golos, onde perdeu por 3-2. Do lado do City, vem de uma derrota em Old Trafford por 2-0. De resto, 2-0 venceu o Newcastle, 10-1 o Exeter, 1-1 Brighton e 1-1 Chelsea. Portanto, aqui vai depender sempre um bocadinho do 11. Eu não gosto muito desta de 1.37 do City pela defesa da equipa do Manchester City, que vai apresentando, porque é uma defesa com muitos remendos, e tendo em conta que a equipa do Bordeaux, principalmente em casa, é uma equipa muito forte, é uma equipa que marca praticamente sempre golos. Nos últimos 10 jogos apenas não fez golo por uma vez contra o Mónaco e teve com menos um jogador. De resto, marcou 2 golos à Juventus. Marcou contra o Molde para o campeonato, marcou contra o Tottenham 2 golos também, venceu por 5-0 a equipa do Sturm Graz. Portanto, é uma equipa que faz golos com regularidade. Temos aqui um City com uma defesa remendada a pagar 1.37, eu não gosto. Eu gosto do ambas marcam, neste momento ambas marcam está a 1.57, eu não desgosto, gosto também do gol em ambas as partes, apesar de ser um modo perfeitamente justo a 1.31, acredito bastante que possa acontecer. E depois tudo o que seja trabalhar golos a favor do City, eu não desgosto do City para marcar nas duas partes, mas temos mesmo que ter aqui um 11 base bastante forte do lado do Manchester City. É verdade que eles vão se reforçando cada vez mais também este mês de janeiro e começam a haver mais alternativas. A frente de ataque vai ser sempre forte, mesmo com rotação, mas espero pelo menos passar aqui o 11 para fazer algo mais. Depois, na Dinamarca temos um Copenhaga-Nápoles. Isto é um jogo que até já saiu uma aposta pré-live no Telegram. Estamos a falar de 23º contra 24º. Qualquer uma destas equipas vencendo faz 10 pontos e praticamente resolve a questão da qualificação. Portanto, uma vitória para o Copenhaga, uma vitória para o Nápoles neste jogo é o suficiente para termos um deles pelo menos a passar. E não há grande coisa a perder, até porque no último jogo ainda poderão lutar pelos 10 pontos. Temos um Copenhaga a 4.05, Nápoles a 1.92. Temos o over 1.5 1.30, over 2.5 a 2. Ambas marcam 1.80 e o gol em ambas as partes a 1.82. Aqui eu não vou inventar muito, a justificação está dentro do que eu falei há pouco. Temos o over 1.5 1.30, over 2.5 a 2, o ambas marcam a 1.80 e o gol em ambas as partes a 1.82. Vou abordar por aqui. Estamos a falar de duas equipas, para já estamos a falar em casa do Copenhaga. A equipa do Copenhaga é uma equipa bastante over, principalmente dentro de portas, e depois estamos a falar de um jogo que efetivamente uma vitória vai dar a passagem aqui a uma das equipas. Portanto, acredito nas duas equipas a procurar a vitória e gosto deste jogo para overs, porque vai haver exposição, vai haver vontade, vai haver intensidade, e dentro de um mercado em que temos os unders com odds mais baixas do que os overs, eu prefiro abordar aqui o mercado dos overs neste contexto em específico. Depois aqui um dos jogos que me dá mais dúvidas, temos um Inter-Arsenal. Inter a 2.87, Arsenal a 2.51, temos o over 1.5 1.35, over 2.5 a 2, ambas marcam a 1.79 e o gol em ambas as partes a 1.86. Estamos a falar de primeiro contra sexto. A equipa do Arsenal tem apenas um gol sofrido na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, não tem qualquer derrota. A equipa do Inter era também invicto até há 2 jornadas atrás, com 4 vitórias e agora tem 2 derrotas. São 12 golos marcados e 4 golos sofridos do Inter. Aqui a questão, e que eu cheguei a falar disso já anteriormente, a equipa do Inter é uma equipa que a Liga dos Campeões foi muito enganadora, e se nós viermos aqui a um contexto mais alargado dos últimos jogos do Inter, o Inter teve um calendário super acessível e bastou apanhar 2 equipas um bocadinho mais fortes na Liga dos Campeões e perdeu os 2 jogos. Atlético de Madrid perdeu por 2-1 e Liverpool perdeu por 1-0. De resto, tinha jogado contra Ajax, tinha jogado, se não estou em erro, também contra Kairat Almaty, que nós falamos há pouco, contra União Saint-Gilloise, tinha jogado contra Kairat, lá está, tinha jogado contra o Ajax, e já não lembro da última equipa. Portanto, estamos a falar Estamos a falar de um Inter que a posição, vamos dizer, era um bocadinho enganadora. E do outro lado temos um Arsenal que na Liga dos Campeões está irrepreensível. Portanto, aqui há uma vaga para lutar, ou poderá haver aqui alguma oportunidade. O Arsenal já tem um lugar praticamente ocupado nos 8 primeiros, portanto não há aqui muito por onde se chatear. A equipa do Inter é que ainda vai lutando aqui por os 8 primeiros, mas também a classificação do Inter está mais do que feita. Basicamente é mesmo tentar ganhar espaço aqui nos 8 primeiros, e temos o Arsenal com um ligeiro favoritismo aqui com 36 ticos abaixo da equipa do Inter. Eu vou falar apenas e só de um mercado que é o over 1.5, 1.35, porque esta equipa do Inter é uma equipa bastante mais over do que já foi anteriormente. Porém, e é por isso que eu não vou abordar aqui mais nada, os últimos 2 jogos do Inter são 2 unders 1.5, venceu por 1-0 o Udinese bem cedo no jogo, que marcou
E ficou assim e venceu por 1-0 o Lecce também, num jogo contra o último, ou um dos últimos classificados da Série A italiana. Portanto, não vou abordar isto de maneira muito agressiva. Nos últimos 5 jogos do Arsenal também, 2 deles terminaram em 0-0, portanto, over 1,5, 1.35. É um dos jogos que me traz aqui mais dúvidas, num contexto também do que é que o Arsenal vai querer para o jogo. Portanto, over 1,5, 1.35 e não falo mais. Olympiacos Bayer Leverkusen. Aqui já estamos a falar do Olympiacos, que também vencendo faz 8 pontos e pode ainda sonhar com a classificação, tem é de vencer o jogo. Estamos a falar de um Leverkusen com 9 pontos, um empate chegará para passar a eliminatória e para passar a próxima fase. E temos um Olympiacos nos últimos 5 jogos com uma derrota, perdeu contra o PAOK para a Liga Grega, de resto tinha vencido Atromitos e Iraklis e empatado contra Kifisia e Aris. Do lado do Leverkusen, vinha num momento até interessante, mas leva 2 derrotas seguidas, onde perdeu por 1-0 contra o Hoffenheim na última jornada e 4-1 contra o Stuttgart na penúltima. Nos últimos 5 jogos e no último jogo da Liga dos Campeões tem apenas um empate, onde empatou 2 bolas em casa contra o Newcastle. Temos um Olympiacos a 2.51, Leverkusen a 2.65. Favoritismo ligeiríssimo para a equipa do Olympiacos. Over 1,5, 22, over 2,5, 1.74. Ambas marcam 1.61. Eu vou falar de 2 mercados aqui em específico. Eu gosto muito mais e acho que a equipa do Leverkusen é muito mais equipa que esta equipa do Olympiacos, tendo em conta que um empate à equipa do Leverkusen garante praticamente a Liga dos Campeões, faz 10 pontos e o que se diz estatisticamente é que 10 pontos servem para passar à próxima eliminatória. Eu acredito mesmo que a equipa do Leverkusen possa não se expor assim tanto. E dada essa não exposição do Leverkusen e alguma exposição do Olympiacos, porque é quase obrigado a vencer o jogo, pode empatar e ainda tem o último jogo, mas se vencer aqui já é meio caminho andado. E aliás, se empatar aqui faz 6 pontos e vencendo faz 9, portanto fica complicado, pode não chegar. Portanto, a equipa do Leverkusen vencendo, a equipa do Leverkusen empatando, garante a passagem. A equipa do Olympiacos não, e se calhar nem perto. Portanto, eu gosto de abordar este jogo, principalmente porque o mercado está a dar um bocadinho ligeiro favoritismo à equipa do Olympiacos, de levar o jogo para o lado do Leverkusen. Jogamos aqui com 2 resultados. O da Leverkusen ou empate está neste momento a 1.51, portanto é a odd que eu gosto mais para este jogo, e depois em consonância com o over 1,5, 1.22, porque eu acredito numa exposição do Olympiacos. E se olharmos aqui, o Olympiacos vem de 4 jogos seguidos com um over 1,5 e nos últimos 5 jogos do Leverkusen também são 4 overs 1,5 e o jogo do Hoffenheim ficou apenas 1-0, mas foi um jogo muito, mas muito over. No Real Madrid-Mónaco, aí está ele, Real Madrid-Mónaco, temos um Real Madrid a 1.31, Mónaco a 8.20, temos um Real Madrid em 7º lugar, vencendo, também coloca-se numa boa posição para passar nos 8 primeiros, e a equipa do Mónaco está também a um empate de fazer os tais 9 pontos. Temos um Real Madrid que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas e sofreu golos em 4 dos últimos 5 jogos, apenas não sofreu golos contra o Levante, foi eliminado da Copa do Rei contra o Albacete, perdeu a final da Supertaça Espanhola contra o Barcelona e depois venceu a meia-final por 2-1 e venceu em casa o Betis para o campeonato por 5-1. Do lado do Mónaco, vem de uma derrota também em casa e surpreendente contra a equipa do Lorient por 3-1. Antes disso tinha vencido o Orléans por 3-1 para a Copa de França e depois tinha mais uma derrota no campeonato contra o Lyon. Venceu o Auxerre para a Copa de França e mais uma derrota para o campeonato francês contra o Marselha. É verdade que Lyon e Marselha são adversários difíceis, mas são jogos difíceis para o Mónaco perder. Mostra aqui um bocadinho que a fase do Mónaco também não é melhor e vai jogar em casa do Real Madrid, Santiago Bernabéu, que apesar de uma primeira parte muito frágil contra a equipa do Levante, acabou por fazer uma segunda parte interessante e cheira que também os próprios jogadores queiram dar aqui uma resposta a um Bernabéu também com um ambiente de cortar à faca. Portanto, temos um Real Madrid a 1.31, parece-me perfeitamente um modo justa. Temos o over 2,5, 1.35, o ambas marcam, está a 1.63. Eu gosto, aliás, não eu gosto, mas eu não desgosto do gap do gol em ambas as partes, 1.35, e aproveitando aqui se calhar esta má fase do Mónaco, mesmo contra o Auxerre e contra o Orléans, onde venceu para a Taça do Rei, para a Taça de França, sofreu 3 golos do Lorient, sofreu 3 golos do Lyon, abordar aqui o mercado real para marcar nas duas partes 1.70. Também me parece algo interessante, se bem que aqui, obviamente, vou especular um bocadinho no que eu acho que pode ser uma boa entrada do Real Madrid face à saída, vamos dizer assim, do jogo contra o Levante. Depois, outro jogo que para mim é interessante é o Tottenham Hotspur contra a equipa do Dortmund, porque estamos a falar de duas equipas que lutam não só por uma vitória,
mas lutam pelos 8 primeiros lugares. São duas equipas que levam 11 pontos em 6 jogos, 19 golos marcados para o Dortmund, 13 para o Tottenham, 13 golos sofridos para o Dortmund, 7 para o Tottenham. A equipa do Tottenham tem sido uma equipa relativamente under nesta Liga dos Campeões. Ainda assim, eu acredito que este jogo possa ser um bocadinho diferente. O Tottenham nos últimos 5 jogos não tem qualquer vitória, 3 derrotas, 2 empates. West Ham, Villa e Bournemouth para campeonato e FA Cup, e do lado e os 2 empates foram contra Sunderland e Brentford. O Dortmund vem de uma fase interessante, apesar que empatando aqui contra o São Paulo, mas marcou de penalti, se não estou em erro mesmo no fim, venceu por 3-2, venceu por 3-0 também a equipa do Bremen, empatou a 3 contra o Frankfurt, venceu o Mönchengladbach por 2-0 e empatou em Freiburg a uma bola, portanto marcou em todos os jogos e apenas por uma vez me fez menos do que 2 golos. Tendo em conta que temos um Tottenham a jogar em casa, que uma vitória também coloca-os aqui numa posição interessante, eu mesmo percebendo que este jogo pode ser levado para um empate e ninguém se chateia muito, eu acredito mesmo que o jogo possa ter aqui alguns passos, acredito mesmo que as duas equipas queiram vencer aqui o jogo, portanto vou abordar o mercado dos overs aqui. Já partilhei também no Telegram over 2,5 neste jogo e é um mercado que eu gosto. Over 1,5 1.22, over 2,5 1.74 e o gol em ambas as partes 1.64. Em Espanha temos um Villarreal Ajax e este jogo basicamente é para fugir. Temos um Villarreal em casa a 1.46 contra um Ajax muito frágil, mas o que é certo é que o Ajax tem apenas uma vitória, leva 3 pontos, 2 vitórias muito possivelmente não darão nada. A equipa do Villarreal não tem qualquer hipótese nesta Liga dos Campeões, se fizesse 6 pontos fica com 7, não tem hipótese de passar nem sequer perto disso, portanto acredito que até numa rotação grande do Villarreal pode ser um jogo entretido com espaço, mas eu acredito na rotação se calhar do Villarreal. O Ajax ainda pode sonhar aqui com alguma coisa, vencendo os 2 jogos fará 9 pontos, mas tenho dúvidas que os faça também, portanto acredito que possa ser um jogo entretido, mas fugia de match odds a 7 pés, portanto a única coisa que eu vou falar aqui sem me comprometer muito é mesmo o gol em ambas as partes 1.40, dado, lá está, pouca responsabilidade que as duas equipas têm neste momento na competição. E para terminar, vamos com um Sporting contra Paris Saint-Germain. É verdade, Nuno Mendes volta ao estádio de Alvalade, mas volta em terceiro lugar contra 14º. A equipa do PSG leva ainda assim só mais 3 pontos que a equipa do Sporting, mas leva 19 golos marcados contra 12 e os mesmos 8 sofridos. A equipa do PSG vem nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota custou a passagem à Copa de França e o empate acabou por dar a vitória na final da Supertaça francesa nos penaltis. A equipa do PSG venceu por 3-0 a equipa do Lille, o 2-1 a equipa do Paris e venceu por 4-0 a equipa de Fontenay-Vendôme Foot para a Copa de França antes de ser eliminado pelo Paris. A equipa de Sporting neste momento paga a 4,45, PSG 1,74. Aliás, nos últimos 5 jogos do Sporting, o Sporting vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate também. A derrota também para uma competição a eliminar, onde perdeu contra o Vitória, e o empate para o campeonato, onde empatou contra o Gil em Barcelos com menos um jogador. De resto, venceu a equipa do Casa Pia por 3-0, venceu o Rio Ave por 4-0 e o Vitória por 4-1. No mercado temos o Sporting a 4,45, PSG 1,74, over 1,5 16, over 2,5 a 1,62, ambas marcam 1,57. O que é que acaba por ligar aqui um bocadinho estas duas equipas? São as baixas. Sporting continua sem Ullmann, é verdade, regressa Gonçalo Inácio, regressa Gonçalo Inácio, regressa Maxi Araújo. Não sabemos bem ainda quem é que pode jogar na frente. O Luís Guilherme, eu acho que o Luís Guilherme não pode ser titular ainda, não pode ser inscrito na Liga dos Campeões nesta fase, só na próxima. Portanto, acredito provavelmente em Alisson a titular, ou Maxi Araújo na frente e jogar Ricardo Mangas à esquerda, ou Mateus Reis à esquerda atrás, tendo em conta que já há Gonçalo Inácio, mas ainda não é o 11 mais forte do Sporting, nem perto disso. E do lado do PSG também está, pelo menos, sem João Neves, apesar de a equipa do PSG já ir recuperando aqui alguns jogadores. Está sem Pedro Neves, está sem Kangin Lee e basicamente é isso. A equipa do PSG tem Dembélé, que também não está a 100%, mas poderá jogar. Não há Barcolá, Doué, há Kvaratskhelia, há Gonçalo Ramos, também tem entrado super bem. Mailumio da formação também muito interessante, que muitas vezes joga no meio com Vitinha e neste caso provavelmente com Fabian Ruiz. E depois a defesa do PSG também não há muito a dizer: Zé Ramarim, Marquinhos, Nuno Mendes e Pacho. E na frente e atrás obviamente não há Donnarumma, mas Chevalier também faz bem o trabalho. Portanto,
É uma equipa super competente do PSG contra um Sporting que também não tem grandes preocupações, não tem grandes responsabilidades, já tem os tais 10 pontos na Liga dos Campeões que à partida chegarão para passar. Ainda assim, jogo em Alvalade, acredito num bom jogo de futebol e acredito num jogo relativamente over. Em relação ao mercado de match odds, eu não consigo desgostar desta odd do PSG 1.74, ainda assim deixa-me aqui um bocadinho na dúvida, um possível empate no jogo, numa boa noite europeia da equipa do Sporting, mas ainda assim com as baixas da defesa, principalmente na ala esquerda, mesmo no meio campo e Ulman, na ausência do capitão, acredito mesmo que possa fazer aqui alguma falta e o odd do PSG 1.74 contra uma equipa portuguesa, seja ela qual for neste momento, eu gosto sempre. Obviamente que o PSG também não vive um melhor momento, mas é sempre um modo interessante. De resto, eu não desgosto do gol em ambas as partes também, tem neste momento a 1.51, acredito que possa ser um jogo, lá está, com não muitas responsabilidades das duas equipas, e gosto destes dois mercados. A vitória do PSG 1.74 e o gol em ambas as partes 1.51. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado até ao finalzinho. Já sabem, em www.aeromigmac.com estão todos os links e mais alguns. E já sabem, subscrevam o canal se gostam deste tipo de conteúdo, metam like e comentem. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado. Já sabem, terça-feira é dia de Liga dos Campeões, é dia de BetLabel, é dia de Bet7. Os links estão em www.aeromigmac.com. Muito obrigado a toda a gente que esteve desse lado e que terça-feira da Liga dos Campeões seja um bom dia com boas apostas.